dizer inicialmente, senhor presidente, agora deputado Eduardo Suplicy, que com grande honra, ontem fui eleito presidente da Comissão de Assuntos Desportivos e queria agradecer a confiança de todas as senhoras e senhores deputados, membros daquela comissão, que me concederam esse mandato aí para a gente continuar o trabalho muito bem realizado pelo deputado Altair Moraes. Suceder o deputado Altair Moraes é uma grande responsabilidade, mas com a ajuda de todos os membros da comissão, nós com certeza alcançaremos aí um resultado, o objetivo que deve ser alcançado, né? Um resultado frutífero. Comissão muito importante aqui da casa. O esporte, ele também é um meio de inclusão, ele trabalha muito a adolescência, um período em que os jovens estão numa fase de estresse, então o esporte vem complementar aí, e é uma política social muito viável. Senhor presidente, o que me traz aqui agora, principalmente, é a preocupação. Preocupação com o atual momento do país, onde nós temos uma operação sendo desencadeada, investigação a pleno vapor contra os roubos do INSS. A operação realizada pela Polícia Federal, de nome Sem Desconto, abriu as entranhas de uma das autarquias mais importantes do nosso governo e abriu também o que se constatou, um nível de imoralidade, um nível de falta de amor ao próximo, daqueles que cometem crimes, fraudando, surrupiando idosos, surrupiando aposentados, que trabalharam a vida toda para ter um conforto no final das suas vidas e hoje são assaltados. Então, a gente precisa contextualizar, e para que não prevaleçam narrativas que possam induzir a população a ir. Então, a primeira constatação fática é que não, os descontos não começaram em 2019 no governo Bolsonaro, eles começaram lá em 2016. E agora existe uma guerra de narrativa para ver quem teve a omissão, quem foi omisso e não começou a investigar. Então, eles começaram lá em 2016. O presidente Bolsonaro, então o presidente Bolsonaro, em 2019, ele editou a MP 871. A MP 871 tratava de uma revalidação anual daqueles que estavam sofrendo os descontos com relação às entidades associativas que agora, apura-se, praticaram atividade criminosa. Então, era essa uma medida, um mecanismo para que o governo pudesse evitar fraudes. E aí houve todo um trabalho contrário da esquerda que se manifestou contra essa MP, e eu trouxe um vídeo. Eu peço, por favor, ao Machado que coloque o vídeo, dos deputados federais e senadores se manifestando. É importante esclarecer à população que essa medida provisória não vem para combater fraudes. Os sindicatos que estão sendo, mais uma vez, atacados e tendo um direito retirado. Olha, essa medida provisória 871 é uma violência, é uma criminalização dos pobres. E agora ele quer impedir que o sindicato faça esse serviço para garantir um direito. Isso é um absurdo. Essa é a medida provisória do mal. A medida provisória 871, ela dificulta o acesso à aposentadoria, ela é cheia de cascas de banana para atrapalhar a vida do homem do campo. A lógica desta medida provisória é uma lógica de considerar que toda a população pobre, o trabalhador de baixa renda, aqueles que são destinatários e beneficiados pelo BPC, que são suspeitos. O governo Bolsonaro quer jogar toda a criminalização em cima
de pescadores, de trabalhadores, de agricultoras, do BPC, do auxílio-doença. É jogar uma dúvida, a dúvida sempre em cima dos pobres. Neste caso, portanto, nós orientamos não ao texto, para que aquele que tem o benefício de prestação continuada não seja perseguido pela lupa do governo Bolsonaro. E deu no que deu, né? Esse vídeo eu faço aqui a referência do programa 4x4, um programa importante para esclarecer os fatos. Ele é transmitido aos domingos, e eu capturei esse vídeo desse programa que eu achei muito pertinente, porque lá em 2019 afrouxaram as regras. Em 2022, todas as regras foram totalmente derrubadas. E agora existe uma narrativa que eles estão querendo colocar a culpa agora no presidente Temer, em 2016, que entrou só em agosto, depois do impeachment da então presidente Dilma, que dizem que é golpe, mas um golpe que foi presidido pelo atual ministro da Justiça, né, o Ricardo Lewandowski, que era o presidente do STF. Então, as narrativas começam a cair. Se você puder colocar, Machado, também a tabela da CGU, que traz, é da CGU, hein? A tabela é da CGU, órgão do governo. Então, está ali dizendo os gastos desde 2016. E olha o tanto que subiu a partir de 2023, quando foram quebradas todas as travas que favoreciam a fiscalização e o controle do sistema pelo Ministério da Previdência e pelo INSS. Nós temos quase 8 bilhões de déficit, de fraude, daquilo que foi roubado, e nós temos aí mais de 9 milhões de aposentados atendidos. E agora o governo está se propondo a fazer uma restituição desse valor. Mas nós temos notícias de aposentados que têm acesso àquilo que foi disponibilizado ao app do INSS, e também via telefone, e que, no final, o atendente diz, olha, nós vamos submeter a entidade associativa ao sindicato para ver se autorizou ou não desconto. Aí eu vi uma questão, né, uma metáfora, uma figura de linguagem muito significativa. Na realidade, é um exemplo que um jornalista deu ontem, que é o seguinte: eu já participei de vários reconhecimentos faciais, né, na Polícia Civil, na condição de policial, lógico, não de reconhecido, né, mas a gente colocava o reconhecido e trazia as vítimas para ver se reconhecia aquele autor de um roubo, aquele autor de crime, de qualquer que seja. Agora o governo está fazendo o contrário. Ele coloca as vítimas na condição de reconhecido e traz as entidades que cometeram o crime a dizer assim, olha, você cometeu o crime contra essa pessoa ou não? Essa entidade fala, não, eu não cometi não, ele autorizou aqui o desconto. Aí vai por terra esse procedimento que, para mim, é um caos, é uma tragédia. E aí a preocupação adicional, e para concluir sobre esse assunto, dizendo também, né, que vai começar ali a descobrir o iceberg, né? Nós temos a ponta, que eram 6,3 bilhões de descontos, que passaram para 8 bilhões, e temos um braço ali, na realidade, todo o iceberg, que são os 90 bilhões aí, que ninguém está falando mais, mas a gente vai lembrar aqui, 90 bilhões do crédito consignado, que tem que ser investigado também, né? E o que preocupa são algumas manifestações, por exemplo, do advogado-geral da União, José Messias, o antigo, para quem lembra, né, o Bessias, tchau querida, aquele papo lá de trás, que falou que as restituições serão prejudicadas se for instalada uma CPMI. E também, hoje tivemos a notícia do líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, que entrou com uma representação na Comissão de Ética da Presidência contra o atual diretor-geral da Polícia Federal, que, segundo ele, estaria fazendo um bloqueio em relação ao conhecido Frei Chico, que é o vice-presidente do Sindinap, estaria, de alguma forma, protegendo o irmão do atual presidente. Então, precisamos sim investigar, precisamos ter CPI, e essa CPI, na realidade, uma CPMI, que com certeza será instaurada também, e todas as formas possíveis
de investigação devem ser viabilizadas. É isso que nós defendemos, é por isso que aqui também no Estado de São Paulo nós assinamos um pedido de CPI, aqui também na Assembleia Legislativa, para dentro das nossas competências e atribuições, para que nós também exerçamos o nosso papel de legislador, de fiscalizador daquelas instituições aqui de São Paulo que cometeram esse crime contra os idosos, aposentados e também contra aqueles beneficiários do BPC. Então, é isso, senhor presidente, a minha manifestação e a preocupação dessas autoridades que vão contra a institucionalidade que a AGU deve ter, que a Polícia Federal deve ter, e não se prestam a uma investigação do Estado brasileiro, mas sim daquele que ocupa atualmente a cadeira de presidente da República. E isso preocupa muito. As instituições têm que ter autonomia, as instituições têm que ter independência. Foi assim que aconteceu a maior investigação e a maior operação da história de combate à corrupção aqui no nosso país, que foi a Operação Lava Jato, que eu tive o orgulho de fazer parte, pelo menos da metade das 80 fases dessa operação. Então, muito obrigado, senhor presidente. Era essa a nossa comunicação, o nosso pronunciamento.